Graça e paz, Igreja do Avivamento. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor, dizer para vocês que é uma alegria, uma satisfação muito grande estar gravando esse áudio, porque hoje também é um dia muito especial, é o dia da Páscoa. Hoje o mundo cristão está comemorando a Páscoa e nós também não podemos deixar de comemorar essa grande festa que é a Páscoa. Amém, igreja? Então, quero começar falando para vocês da importância da Páscoa. A Páscoa tem uma importância muito grande nas Escrituras para o povo judeu, porque a Páscoa ela fala da libertação dos 430 anos do cativeiro egípcio e da passagem do anjo da morte por cima do Egito, onde morreram todos os primogênitos. Agora, irmãos, preste bem atenção, como Deus também deixou para nós a celebração da Páscoa. No Novo Testamento, a Páscoa, ela se refere à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. E hoje, o que nós conhecemos como ceia é a Páscoa do Senhor. Agora, para nós entendermos melhor o significado da Páscoa, nós temos que ir no Velho Testamento e no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 28. Ali nós vamos ver todo o significado da Páscoa, toda a orientação que Deus dá ao seu povo para a celebração da Páscoa. Amém? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, para a gente poder entender melhor o significado da Páscoa. Êxodo capítulo 12 diz assim, versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o principal dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, falai à igreja Salém, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Esse cordeiro é que será o cordeiro da Páscoa. Então, se a família for pequena para um cordeiro, tome só um com seus vizinhos, e conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Agora o versículo 13 diz assim, versículo 12, melhor dizendo, E passarei pela terra do Egito, Passarei pela terra do Egito e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, diz o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrar-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, meus irmãos, o grande preparativo da Páscoa lá no Velho Testamento. Eles pegavam o cordeiro e deixavam o cordeiro guardado por 4 dias, depois esse cordeiro seria morto, ele seria comido com as famílias que estavam ali dentro daquela casa. Também o sangue do cordeiro não seria jogado fora, mas seria colocado nos umbrais da casa, para que quando o anjo da morte passasse ali por sobre o Egito, então aquela casa que tivesse marcada com o sangue, o anjo não entraria e não haveria morte naquela casa. Amém? Agora é preciso que nós observemos um detalhe muito importante. Isso é muito importante nós aprendermos, que enquanto o povo estava celebrando a Páscoa pela primeira vez, Moisés estava orientando através das orientações que Deus deu para Moisés. Ele estava orientando o povo que naquela noite seria a primeira Páscoa com uma grande celebração. Agora veja bem, irmãos,
que tudo que está acontecendo lá no Velho Testamento tem muita ligação com Jesus, porque a Páscoa lá no Velho Testamento apontava para Jesus. A Bíblia diz que o cordeiro seria colocado, guardado durante 4 dias e ficaria em observação para ver se não havia nenhuma mancha, nada quebrado, nada que fosse sujo ali nas mãos daquele cordeiro. Ele tem muita semelhança, porque como ele ficava em observação durante 4 dias, Jesus também, antes de ser morto como cordeiro pascal, ele ficou também em observação. Ele foi submetido a exames 6 vezes, 3 nas mãos dos sacerdotes que o examinaram de acordo com a lei de Deus, conforme está lá em Marcos capítulo 1, 27, João capítulo 18, versículo 13. Depois ele foi examinado mais 3 vezes pelos governantes romanos que testaram de acordo com a lei romana. Primeiro foram os sacerdotes que o examinaram, agora são as autoridades romanas que estão examinando ele, conforme está no livro de João capítulo 18, 28. E fizeram todos os exames necessários, não encontraram nenhum pecado, não encontraram nenhuma acusação em Jesus. Então os romanos devolvem Jesus para Pilatos, e Pilatos acaba declarando por 3 vezes que não achava culpa nenhuma em Jesus. Uma outra semelhança que nós observamos é o sangue. O sangue do cordeiro que era imolado lá no Velho Testamento, o sangue era colocado nos umbrais da porta para marcar aquela casa, que o anjo destruidor não entraria ali. Quando Jesus é morto, o seu sangue, irmãos, ele nos lava também de todo pecado, ele nos purifica, ele nos liberta. O sangue remidor. Então, este ato também aponta para a morte de Jesus, aonde nos mostra que o seu sangue nos lava de todo pecado, conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Outra semelhança que nós encontramos está no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 46, que nem um osso daquele cordeiro lá no Velho Testamento seria quebrado. Ele seria assado, mas não seria quebrado o seu osso. Lá na cruz, nós vemos acontecer exatamente isto com o nosso cordeiro pascal. Quando Jesus, já perto de tirarem aqueles que estavam crucificados da cruz devido ao pôr do sol, então para apressar a morte daqueles que estavam na cruz, era quebrado as canelas. E os soldados romanos foram para apressar a morte de Jesus e quebrar a sua canela, pensando que ele ainda estava vivo. Chegando lá, Jesus já havia morrido. Então, a Bíblia mais uma vez confirma a profecia de que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Então, amados, nós estamos num momento muito especial, muito espiritual, que é a Páscoa. E nós não podemos desprezar de forma nenhuma a mensagem da Páscoa, porque ela aponta para Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Santificador. Então, amados, nós não podemos de forma nenhuma pecar mais por ignorância, olhando para a Páscoa como uma festa mundana, uma festa apenas de comércio, mas temos que olhar para a Páscoa e ver que ela aponta para Jesus. Então é tempo de nós corrigirmos isto, amados. E hoje, como é o domingo de Páscoa e as famílias todas estão reunidas para celebrar Páscoa, é importante observarmos um detalhe, algo muito importante, que a palavra de Deus fala lá no Velho Testamento, que para a celebração da Páscoa, todo fermento deveria ser tirado. Nada poderia ser comido fermentado, porque o fermento, irmãos, é o símbolo do pecado. Nós vemos que para celebrar a Páscoa,
do Senhor, temos que lançar fora todo o fermento da maldade, conforme está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Durante a celebração da Páscoa, os israelitas não podiam ter nenhuma espécie de fermento em casa, nem comer coisa levedada. Amados, nós que estamos nos preparando para a Páscoa, fermento que é o símbolo da contaminação, do pecado. Existe uma pequena parábola no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33, que Jesus fala do uso do fermento e a figura da mulher. Ele diz que o reino de Deus, dos céus, é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 7 e 8, fala: lançai fora o velho fermento para que sejais novas massas, como sois de fato sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, Ele está refinado para nós. Amados, no nome de Jesus, nós estamos na celebração da Páscoa. Nós temos que celebrar a Páscoa olhando para Jesus, olhando para o gesto, a sua morte lá na cruz, para nos salvar, nos purificar de todo o pecado. Então hoje, em nome de Jesus, é um momento muito oportuno, ainda mais que nós estamos vivendo esse momento do coronavírus, onde muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão sendo chamadas para a eternidade. É um momento, irmãos, de nós nos autoanalisarmos, fazermos uma introspecção e ver se dentro de nós tem fermento que é o símbolo do pecado, tem algo que nos afasta de Deus, que nos leva para longe de Deus. Hoje, em nome do Senhor Jesus, é um momento muito apropriado para esse exame, para nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o irmão, olharmos para a igreja, olharmos para as circunstâncias e ficarmos lavados, limpos e preparados para o encontro com o Senhor. Sabe, quando nós lemos no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a 32, lemos ali que no momento da ceia, que antes de comer o pão e bebermos o cálice, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem, examine-se, porque o propósito de Deus é esse, que nós estejamos sempre nos autoanalisando, porque o autoanálise, que é o exame que temos que fazer, principalmente no dia de hoje, não é para fugir da ceia do Senhor por causa do pecado, mas é para fugirmos do pecado por causa da ceia do Senhor. Nós temos, amados, que celebrar a ceia. Nós temos que nos autoanalisar. Muitas pessoas dizem: eu não vou tomar ceia porque eu pequei, me aborreci, eu estou brigado com o irmão e não vou tomar ceia. Olha, é hora de pedir perdão, é hora de você pedir perdão da esposa, é hora do filho pedir perdão do pai, é hora do pai pedir perdão do filho, é hora de pedirmos perdão do irmão da igreja, é hora de nós estarmos preparados, com nosso interior lavados pelo sangue de Jesus. Sabe, irmãos, nós não podemos participar dignamente da ceia, agasalhando o pecado no coração. Isso tem que ser tirado. Não podemos participar da ceia do Senhor hospedando no coração qualquer sentimento de hostilidade ou rancor. Não podemos fazer isso. O pecado tem que ser confessado. O pecado tem que ser tirado. O pecado é um fermento, irmãos. E essa oportunidade, esta é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. Esse é o dia apropriado para sairmos desta ceia completamente limpo, em comunhão com o Senhor. Vamos fazer isso. Este é o momento que nós precisamos fazer isto. Não há outra ocasião mais oportuna do que isto.
A igreja precisa ser uma comunidade de amor e perdão antes de ser uma comunidade de celebração. Temos que olhar para Jesus, temos que olhar para a volta dele. Muitas pessoas estão dizendo, já li muitos comentários na internet, que Jesus está voltando, que este é o final dos tempos. E se for, irmãos? E se Jesus estiver voltando mesmo? E se amanhã for o final de tudo? Se pela madrugada o anjo tocar a última trombeta para tirar a sua igreja, nós temos que estar preparados sem nenhum fermento. Então, meu irmão, se prepare para a celebração da ceia. Confesse, fale a Jesus, ofereça hoje para Jesus o melhor que você tem. Peça dele perdão, fale com ele, entre na comunhão com o Senhor, porque nós vamos celebrar a ceia. Daqui a alguns minutos nós vamos estar celebrando a ceia. Que Deus te abençoe e Deus te prepare para a ceia. Enquanto isto, você vai colocando aí perto de você o copo, o suco de uva, um pedaço de pão, para você se preparar para a ceia, porque a ceia é muito importante. A ceia, ela te aproxima mais de Deus. Satanás não gosta que o cristão celebre a ceia, porque a celebração da ceia aponta para a morte e a ressurreição de Jesus. É isto que nós vamos estar celebrando daqui a alguns minutos. Deus te abençoe, Deus te prepare para esse momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos agora, Senhor Deus, nos preparando para a ceia, aonde naquela noite, Senhor, Tu chamou Teus discípulos, só os Teus discípulos, Teus apóstolos. Tu querias contigo só aqueles que realmente guardassem no coração a palavra. E aqui, Senhor Deus, está a igreja, Senhor Deus, homens e mulheres e crianças que guardam a Tua palavra. E nesta noite, Senhor Deus, também vem colocando a Tua mão de graça, a Tua mão de cura, a Tua mão, Senhor Deus, de bênção sobre cada pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, neste momento, Senhor, nos levantamos na autoridade do Teu nome também, Senhor Deus, para repreender, Senhor Deus, o anjo da morte que está sobre o mundo, meu Deus. Aqui, Senhor Deus, estão homens e mulheres que são marcados e lavados pelo Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos e nós entregamos, meu Deus, esta ceia em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção e a Tua direção, Pai. Nos guarda, nos protege, nos enche da Tua unção. Ó Espírito Santo de Deus, vai cobrindo agora a Tua igreja com o Teu manto protetor, com a Tua graça remidora. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e solicitamos tudo isto em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos nos preparar para a ceia, em nome de Jesus. Muito bem, igreja, agora nós vamos para a celebração da ceia. Nós vamos estar nos preparando para a ceia. E você agora pega o cálice, está aqui o cálice. Você pega o pão. Nós vamos agora ler a passagem que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, você agora pega o cálice, pega o pão, e agora você vai tomar o cálice. Em nome de Jesus, esse é o teu momento com Deus. Esse é um momento muito especial. Ofereça esse cálice, peça do Senhor para participar desse momento. Fale com Ele. É o teu momento com Deus. Coma do pão e do cálice.
Obrigado, Senhor Deus da glória. Obrigado, Senhor Deus, por esse grande privilégio, meu Deus, de participar da Páscoa, de participar desta ceia e de estar, Senhor Deus, agradecido, Senhor Deus, pela vida, pela salvação, pela igreja, pela liberdade que temos, pela Tua cobertura sobre nossas vidas e família, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Continua liberando a Tua graça e da Tua unção, meu Pai. Fica conosco, abençoando, meu Pai, a cidade de Manaus, abençoando o Brasil, meu Deus, abençoando os nossos governantes. Oh, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Nos guarda, nos põe embaixo do Teu esconderijo, meu Deus, e nos dá o livramento. Muito obrigado por tudo, é que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo de Deus, Deus esteja abençoando a cada um de vocês e que vocês venham ter uma semana de paz, de graça, de cura, de livramento e se alegre, porque nós vamos estar retornando logo, logo à nossa igreja para louvar o Senhor com muita alegria. Que o Senhor te abençoe, igreja, o Senhor te guarde e o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês, das nossas crianças, dos nossos jovens, adolescentes e todas as vizinhanças ali da igreja, tanto de frente, de trás, como da direita e da esquerda. Deus abençoe, fiquem na paz. Uma boa Páscoa a todos vocês, em nome de Jesus, amém.